Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de estudos de finais. Dessa vez temos um final de torre bem interessante que aconteceu no 85º Campeonato Brasileiro de Xadrez, round número 1, né? Na primeira partida entre o mestre FIDE Charles Gauch de brancas contra o mestre FIDE Paulo Jatobá Reis de negras. O jogo foi bem longo e chegou nessa posição aí, um final de torre, né, bem interessante, 3 peões para cada lado também, um peão branco e um peão negro muito próximos da promoção, né, principalmente depois do lance E2 que seguiu, né, aqui para o lado das negras, o lado do Paulo Jatobá Reis. E o que acontece? Finais de torre são muito importantes porque eles são os mais frequentes, né, são os que ocorrem com mais frequência, porque as torres são as últimas a entrar em jogo. Geralmente sempre fica pelo menos um par de torres aí no tabuleiro. O que acontece? Aqui o final está igual, né? Está totalmente igualado, tanto em termos de material como em termos realmente da posição em si. Tem tudo, né? A tendência é realmente de empate, porque os dois peões estão na sétima, ameaçando promover e tal. Mas as brancas têm que ter paciência, as brancas têm que ter cuidado, né? E realmente muita paciência para não fazer nenhum lance que coloque tudo a perder. Qual a forma correta de prosseguir nessa posição? O que você jogaria? Se você quiser, pode pausar o vídeo, sei lá, montar no tabuleiro, tentar pensar um pouco sobre a posição e depois você pode voltar e tentar ver a solução, né? Ver se você estava certo, beleza? Olha só, eu vou te mostrar o que aconteceu na partida, tá? E vou te mostrar o modo correto depois de seguir, né? Como proceder. Veja, na partida, o mestre FIDE Charles Gauch acabou cometendo um erro, tá? E que custou de fato a partida a ele. O erro foi rei B7. Né? Rei B7 é um erro, por quê? Agora as negras estão totalmente vencedoras. E é muito interessante que é bem instrutivo o modo como o mestre FIDE Paulo Jatobá Reis venceu essa posição. Primeiro de tudo, rei D2, ameaçando promover o peão. É bem óbvio que as brancas vão tentar impedir com o máximo de cheques possível. Você simplesmente começa a contornar, tá? Dando cheques, por exemplo, rei E3, e aí depois de torre E5 cheque, por exemplo, rei F2, você deixa, né? Por exemplo, só vamos viajar um pouquinho aqui. Imagina comigo, se a torre tomar o peão e o rei retomar, e aí as negras retomassem esse peão, entregando a torre também, é óbvio, né? Me parece bem óbvio que esse final de peões aí, as negras vencem. As negras vencem por quê? Porque o rei delas, que já está aqui na casa E2, né? O rei delas, que está na casa E2, chega muito rápido aqui nesse peão, né? Chega muito rápido aqui nesse peão e simplesmente captura e promove seus peões. Então é bem óbvio que essa possibilidade já está simplesmente excluída. Tem que ficar dando cheques. Torre F5, né, o máximo possível. Só que aí que tá. O que é que acontece? Depois de rei G2, ameaçando capturar o peão em H2, as brancas jogaram torre E5, dizendo: se você capturar em H2, eu capturo o peão de E2. Mas não tem problema, a ideia vencedora é realmente essa. Depois de rei toma em H2, torre toma, o peão em E2 cheque, rei toma em G3, e aí que tá. Deixando que as brancas, de fato, promovam seu peão e, claro, depois da promoção, né, tem que entregar a torre pela nova dama de A8. E aí fica um final de 2 peões, né, conectados no cantinho do tabuleiro, com o rei apoiando contra uma torre, e eu não vou nem dizer contra o rei das brancas, porque o rei das brancas está muito, muito longe em A8. E é isso que de fato faz com que o final seja vencedor para as negras, né? Tanto o fato de os peões estarem conectados, quanto o fato do rei estar próximo, né, o rei negro, e o rei branco está muito longe da ação. Então a torre sozinha não consegue combater esses 2 peões. Temos o lance H4, e é muito fácil vencer, né? Depois de rei B7, H3, torre A2, H2 vai promover no próximo lance, torre A1 impede por enquanto, mas depois de rei H3, rei C6, olha só, o rei longe com força, né? G3, rei D5, G2, e aí um dos 2 peões vai promover no próximo lance, e claro, capturando a torre aí, né? Então nem adianta, as negras vencem a partida. Bem, uma pena, né? Claro, acredito eu que é sempre muito chato perder assim dessa forma, mas é completamente natural você confundir, né, esse lance aqui rei B7 com a melhor das intenções possíveis.
Qual o modo correto de proceder? Tem alguns vários lances, né, vamos dizer assim, não tem só esse único lance, mas acredito que a forma mais simples de você empatar essa posição é simplesmente tomar o peãozinho H5, e mesmo que rei F1, por exemplo, você se mantém dando cheques e mais cheques aqui com torre F5 cheque, por exemplo. Se o rei vier para casa G2, simplesmente torre E5, não se importando aqui se, por exemplo, né, claro, se o rei inventar de voltar para F2 para defender o peão, você fica dando cheques, e aí continua dando cheques e mais cheques, beleza? Ok, voltando aqui nessa posição, se aqui as negras, erroneamente, claro, promovem, as brancas vencem, né? Depois disso, o peão promove, acho que isso aqui é muito fácil de ver. Se o rei toma em H2, né, também leva a empate, torre toma em E2, cheque, rei toma em G3, rei B7, torre B1, e aí as negras ficam dando vários cheques aqui, e nem adianta você tentar promover esse peão, porque realmente vai ser muito difícil promover esse peão totalmente empatado, beleza? Tem outros vários lances, você pode inclusive até comentar aqui embaixo, né, depois aqui a sua sequência que você viu, a sequência que você também acredita que levaria um empate, mas rei B7 definitivamente leva a derrota. E aí você vê de novo, reforço mais uma vez a importância de se estudar finais de jogo, a importância de se estudar principalmente finais de torre. A gente está muito em breve chegando no nosso curso de finais, no módulo de finais de torres, né? E aí a gente vai estar trazendo aqui várias lições para vocês. Então fiquem ligados, muito em breve a gente vai estar trazendo novas lições em finais de torres, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço, desejo para você bons estudos. Se você gostou, se inscreve no canal, clique em gostei, porque aí você me motiva, né, para mais para frente a gente tá produzindo novos vídeos, beleza? Forte abraço e até breve.